Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mário para mais um vídeo nosso. Peço desculpas já de antemão que eu estou um pouco rouco, a minha voz está falhando, mas qualquer dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem entrar em contato, tá bom? Esse vídeo ele vai falar um pouco sobre o texto que é o texto das ciências humanas e sociais no processo de reconstrução da sociedade na perspectiva cidadã, tá? Então, o que esse texto ele aborda? Vocês, acho que muitos e muitas de vocês chegaram a ler. Esse texto ele fala sobre o surgimento da ideia de ciência, o que são as ciências sociais comparadas às outras ciências, as ciências sociais e humanas, né? Então, se nós formos pensar na era moderna, o que é a era moderna? Dentro do tempo da linha histórica, a linha histórica, essa linha do tempo, ela é bem criticada hoje em dia. Mas só para nós situarmos, nós temos a pré-história, a história antiga oriental, que é Egito, Mesopotâmia, a história antiga clássica, que é Grécia e Roma. Tivemos a Idade Média, que foi uma era na Europa marcada pelo pensamento cristianismo, e no Oriente Médio surge o islamismo. E após esse período, lá para o século XIV, XV, surge a Era Moderna. E da Revolução Francesa, que é do século XVIII para cá, nós consideramos a Era Contemporânea. Então, na Era Moderna, após a Idade Média, na Europa começa-se a se resgatar o pensamento da Grécia Antiga. E aí, aquela mentalidade religiosa pautada pelo pensamento cristão, como Deus ser no centro do universo, ou seja, o teocentrismo, ele vai sendo substituído pelo antropocentrismo ou pelo humanismo, que é o ser humano como centro do universo. E aí, a razão, o racionalismo, começa a ganhar espaço na mentalidade das pessoas. Então, começa a ocorrer muitas descobertas e muito avanço na ciência no século XVI, XVII, XVIII. Então, isso culmina com o surgimento da ciência moderna. Então, a ciência médica, as ciências biológicas, tem muitas descobertas na astronomia, na física, na matemática, na medicina, várias áreas, né? E aí, no século XVIII, nós temos o início da Revolução Industrial no século XVIII, e a Revolução Industrial ela se aprofunda no século XIX, e no final do século XVIII nós temos a Revolução Francesa. Então nós entramos no século XIX com uma mentalidade muito científica, pautada pelo positivismo, que seria a ideia de que o ser humano sempre estava avançando, principalmente por meio da ciência e da tecnologia. E a ciência ela ganha muita força no século XIX. Aí nós temos o evolucionismo com Charles Darwin, nós temos muitas descobertas também no século XIX. A máquina a vapor, que a energia do carvão mineral substitui a energia humana nas fábricas. Então, aquela mão de obra humana ela vai sendo substituída pela máquina, o que causa uma desigualdade social muito grande, muita pobreza na Europa. E além disso, no século XIX nós temos a descoberta do petróleo, no final do século XIX a luz elétrica. Então, a ciência e as ciências exatas elas ganharam muita força. Só que essas transformações muito profundas elas dão origem às ciências humanas, porque vão surgindo áreas do conhecimento que vão buscando entender essas transformações, as desigualdades sociais, o surgimento de uma pobreza enorme. Então imaginem as fábricas e ao redor das fábricas bairros de operários miseráveis que trabalhavam 16 horas por dia, homens, mulheres, crianças, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia de nada. E a primeira ciência que existe, o primeiro departamento mesmo, é das ciências sociais, que vão estudando o ser humano em sociedade.
Com a busca por mercados globais, os europeus fazem uma nova colonização da África, uma recolonização. E aí surge uma nova ciência humana que é a antropologia, com a ideia de entender as culturas africanas que estavam sendo colonizadas e exploradas também. Na passagem do 19 para o 20, no início do século 20, ganha muito força a ciência histórica. E a história se torna uma ciência humana muito forte, assim como a economia. A economia já tinha força e ela vai ganhando bastante força também. Então, nós temos desculpe, o século XX muito marcado pelo estudo da história e como uma ideia de tentar entender a humanidade. Por quê? Porque essa disputa pelos mercados, ela levou o mundo a uma primeira guerra mundial, né? Uma guerra de uma violência jamais vista. E aí nós tivemos um período da década de 20 e 30, nas décadas de 20 e 30, de crise marcada principalmente pela queda da Bolsa de Valores em 1929. E em 1940 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, nós podemos dizer que o século XX foi o século das ciências humanas tentando compreender essas mudanças, as guerras que ocorreram no mundo. Quero indicar 2 livros. Um se chama A Era das Revoluções, do historiador Eric Hobsbawm, que fala sobre as mudanças que tiveram no mundo com as revoluções, principalmente a Revolução Francesa e Industrial. E outro é A Era dos Extremos, do mesmo historiador, que ele fala sobre as guerras do século XX. Então, a história se mostrou uma ciência humana muito importante no século XX. E aí nós tivemos o desenvolvimento da geografia, da linguística, de outras ciências humanas. Tá bom? Eu vou colocar uma atividade que ela vai abordar essas questões. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.